Minha esposa gastou milhares de dólares para manter o amante calado. Eu descobri, chutei ela para fora de casa e ainda fiquei com cada centavo que restava. Um dos meus maiores medos sempre foi me entregar de corpo e alma em um relacionamento e acabar com alguém que não me tratasse da mesma forma. Não só eu terminei casado com uma mulher que decidiu me trair apesar de tudo que fiz por ela, como também ela foi incrivelmente burra nesse processo. E sinceramente, quando digo que ela foi burra, isso não chega nem perto da realidade. No meio de tudo isso, só agradeço por nunca ter cometido o erro de ter um filho com essa mulher. Aqui está a situação. Eu, homem, 34 anos, estava casado com Bri, mulher, 32 anos, há 4 anos. Nesse tempo, nossa vida mudou bastante. Quando nos casamos, eu estava começando em uma empresa de tecnologia promissora e vivíamos confortavelmente. Mas agora, 4 anos depois, estávamos muito bem. Ela trabalhava com finanças, mas meu salário superava o dela em bastante coisa. Não diria que éramos ricos, mas estávamos vivendo muito bem. Eu não via nada de errado no nosso casamento. Continuávamos românticos, fazíamos viagens 1 ou 2 vezes por ano, cada um tinha seus hobbies, e nosso trabalho ia bem. Sei que isso não é tudo na vida, mas era difícil enxergar qualquer motivo para ela estar insatisfeita. Pelo menos nada que ela tivesse me falado. Infelizmente, descobri que minha esposa estava me traindo, apesar de eu acreditar que estávamos felizes. E foi a forma como descobri que torna tudo ainda mais surreal. Se não tivesse acontecido comigo, eu acharia uma fofoca quente se alguém me contasse. Mas, quando acontece com você, a graça desaparece. Eu estava revisando alguns documentos financeiros nossos. E não foi nem o saldo em si que me chamou a atenção, mas sim alguns saques bem altos que eu não conseguia justificar. Eram milhares de dólares retirados da nossa conta conjunta, desde saques de $1.000 várias vezes até um de 7.000. Mesmo que os menores pudessem ser explicados, não havia absolutamente nenhuma justificativa para um saque tão grande que eu não soubesse de onde vinha. Esses tipos de gastos só aconteciam em ocasiões especiais, como compras grandes, e mesmo assim quase sempre no cartão, não em dinheiro. Nesse caso, eram saques claros. Algo estava errado, e tinha que ser por algum motivo que Bri queria esconder. Caso contrário, eu teria uma explicação. Eu não revisava os impostos dela nem olhava suas finanças há muito tempo, especialmente porque meu trabalho estava cada vez mais exigente. Acho que ela sabia disso e nunca esperava que eu descobrisse. Mas tirei alguns dias de férias e resolvi checar nossos números para ver se já era hora de pensarmos em comprar uma casa. Foi por sorte que acabei descobrindo tudo. Mesmo desconfiando de que ela estava escondendo algo, decidi confrontá-la diretamente em vez de ficar fuçando. Achei que poderia confiar nela para explicar e resolvi dar o benefício da dúvida, em vez de pular para a pior conclusão. Quando mostrei os papéis para ela e disse que havia algo estranho, percebi na hora que ela ficou rígida. Péssimo sinal. Ficou claro que o destino daquele dinheiro era algo que ela não queria que eu soubesse. Eu disse que os saques somavam $16.500, um valor nada insignificante, retirado ao longo de 3 meses. Não havia nada em casa, nem em lugar nenhum, que justificasse essa quantia sumindo assim. Depois de algum tempo, ela finalmente falou. E eu fiquei aliviado, achando que estava ouvindo a verdade. Ela disse que o irmão estava enfrentando sérios problemas financeiros e que, por orgulho, não queria pedir minha ajuda, então ele pediu a dela. Como era família, ela usou o dinheiro da nossa conta conjunta para ajudá-lo, porque não suportava vê-lo afundar. Para ser sincero, eu entendi. Mas o valor era alto. Mesmo que o irmão não quisesse me pedir nada, ela poderia ter me contado, eu fingiria que não sabia. Ela disse que ele implorou para que eu não soubesse e prometeu devolver tudo em breve. O que até fazia sentido, já que ele tinha um restaurante, e negócios desse tipo podem quebrar facilmente. Ainda assim, eu não entendi por que ela não me contou. Afinal, o dinheiro era nosso. O mínimo que eu merecia era saber. Eu disse que fiquei magoado por ela não ter feito as coisas do jeito certo, e ela pediu desculpas. Soou sincero. Depois disso, passei a observar as finanças dela mais de perto. Por 5 semanas após a conversa, não houve nenhum saque estranho. Achei que estava resolvido. A única coisa relacionada ao dinheiro nesse tempo foi eu perguntar quando o irmão devolveria a quantia, já que eu queria planejar a compra da casa. Ela disse que não sabia e que perguntaria para ele. Mas, na 5ª semana, algo aconteceu e deixou claro que havia muito mais por trás daquilo. Eu estava abrindo a correspondência antes do trabalho quando encontrei um envelope. Dentro, só havia uma folha com poucas palavras. Esse é o seu último aviso. Eu não estou brincando. Era tão enigmático que me deixou genuinamente assustado. Uma ameaça, e eu não fazia ideia do motivo. Mostrei o bilhete para ela imediatamente e perguntei se sabia do que se tratava. Ela balançou a cabeça, dizendo que não. Mas, por algum motivo,
eu não fiquei convencido. Perguntei de novo, porque eu não tinha mexido com ninguém que pudesse me mandar algo assim. O endereço estava correto, e nós morávamos ali desde o casamento, então não parecia ser para antigos inquilinos. Nesse momento, as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Perguntei se tinha a ver com o dinheiro que o irmão dela supostamente pegou. Eu nem duvidava mais que o irmão tivesse pedido, só duvidava do motivo. Pedi para ela me contar a verdade, porque a forma como ela fingia ignorância não me convencia. E foi aí que, pela segunda vez, ela resolveu abrir o jogo. Admitiu que tinha mentido da primeira vez e pediu desculpas. Disse que não sabia como eu reagiria se contasse a verdade, porque era algo tão estúpido que eu perderia todo o respeito por ela. Eu insisti para que falasse. Então, ela confessou. Estava sendo chantageada. O chantagista era alguém que ela conheceu na faculdade. Essa pessoa tinha visto algo que ela fez na época e agora, sabendo que ela estava bem de vida, decidiu extorquí-la. Eu fiquei incrédulo. Ela tinha dado quase $20.000 para um chantagista. Perguntei qual era o plano dela. Ia continuar pagando até não sobrar nada? Por que não chamou a polícia, já que conhecia quem estava chantageando? Ela disse que não podia, porque a pessoa ameaçou expor o que ela tinha feito caso envolvesse a polícia. Foi então que perguntei: o que foi que você fez de tão grave que alguém poderia te chantagear por isso? Ela estava extremamente relutante em falar sobre isso. Eu disse que a única forma de termos algum controle de danos, caso a pessoa resolvesse revelar o segredo, seria se soubéssemos de antemão o que era. Falei que eu merecia saber, não só como marido, mas como alguém que, sem querer, estava contribuindo para a conta bancária do chantagista. Parecia que ela estava pensando por muito tempo, e eu não sabia se era porque procurava as palavras certas ou se estava inventando uma nova história. A essa altura, eu já não sabia mais se podia acreditar em nada do que ela dizia. Mas, eventualmente, ela soltou tudo. Ela alegou que, quando estava na faculdade, ela e uma amiga se envolveram em um atropelamento com fuga. Bri dirigia e queria parar, mas a amiga a pressionou para continuar, então seguiram em frente. Disse que ligou para a emergência assim que chegaram a um lugar seguro. No dia seguinte, houve uma reportagem mencionando o acidente, mas a vítima estava em estado estável. Segundo ela, depois disso, ela e a amiga se afastaram. E essa mesma amiga era a pessoa que agora a chantageava. Eu não queria acreditar no que ela dizia, já que havia mentido antes sobre o irmão. Mas, nesse caso, era difícil imaginar alguém inventando uma história de envolvimento em um atropelamento só para esconder outra coisa. Então, resolvi acreditar. Ela disse que parou de mandar dinheiro desde a nossa última conversa, e foi por isso que recebeu a carta ameaçadora. Eu falei que o melhor seria chamar a polícia, mas ela continuava se recusando. Apesar de eu saber que era a decisão mais sensata, entendi o medo dela de ser exposta. Ainda assim, deixei claro que, enquanto não se livrasse dessa ex-amiga, nada impediria a pessoa de divulgar a informação quando quisesse. Se ela continuasse assim, poderia acabar mandando $100.000 ou mais. Expliquei que a polícia era a opção mais eficaz. Mesmo que, depois de sair da cadeia, essa pessoa decidisse espalhar a história, era melhor correr esse risco e torcer para que o tempo presa fizesse diferença. Mas, apesar de todos os meus argumentos, ela se recusou a envolver as autoridades. Então, deixei claro que ela teria que lidar com a situação sozinha, mas que não poderia usar mais nenhum centavo do nosso dinheiro para isso. Foi o que eu disse a ela. Só que, por dentro, eu já sabia que tomaria o controle da situação. Se ela não queria dar nome, eu mesmo encontraria as mensagens e levaria o caso à polícia. O que ela estava fazendo não ajudava em nada. Naquela noite, quando ela dormiu, peguei o celular dela e fui procurar as conversas com o suposto chantagista. Eu sabia que ela não poderia ter apagado tudo, já que isso seria eliminar a única prova do que estava acontecendo. Mas não achei nada relevante no aplicativo de mensagens. Revirei também as redes sociais, mas nada. Só quando chequei o e-mail foi que encontrei o que buscava. O endereço era anônimo, mas lendo as mensagens percebi que, em uma delas, ela se referiu à pessoa como Tate, implorando para que ele reconsiderasse. Ela dizia que faria qualquer coisa para que ele não revelasse nada. Subi toda a cadeia de e-mails, e depois de bastante leitura, descobri a verdade. Mais uma vez, ela havia mentido para mim. Eu passei a duvidar totalmente da história do atropelamento. Parecia algo inventado na hora, apenas para soar sério o bastante. E a verdade é que ela tinha sido boa em mentir. Afinal, eu caía em tudo que dizia. Na realidade, ela estava tendo um caso com um cara chamado Tate. Depois de um tempo, resolveu terminar, mas ele não gostou, porque além da intimidade, recebia algumas vantagens financeiras dela. Quando ela quis cortar, ele perdeu esses benefícios. E pelo visto, quis garantir que arrancaria mais alguma coisa antes de sumir de vez.
Ela passou 3 meses pagando para que ele não me contasse nada. Em um dos anexos, vi que havia até uma gravação dos dois, que ele mandou para lembrá-la do que poderia acontecer caso ela desobedecesse. Eu baixei, mas confesso que não tive coragem de assistir. Só de ler os e-mails já foi doloroso o suficiente. Em certo ponto, ela chegou a perguntar se ele pararia caso voltassem a ter o caso. Mas estava claro que ele não queria $100 aqui e ali, porque já tinha visto o quanto podia arrancar dela quando estava contra a parede. Foi patético ler o desespero dela nos e-mails. Ela mesma tinha se colocado nessa posição horrível, e o único plano que via era continuar pagando. Poucos dias depois de eu ter confrontado ela, ele mandou outro e-mail pedindo $2.000 em dinheiro vivo. Como ela não respondeu, vieram mais 2 e-mails. Só então ela disse para ele parar de escrever, porque não poderia fazer mais nada por ele. A carta ameaçadora, obviamente, veio como forma de pressão. Em um dos últimos e-mails, ele até disse que estava prestes a apertar o gatilho. E quando ela não respondeu, mandou o aviso físico. Como ainda estava com o celular dela, anotei o e-mail do sujeito. Vou tentar descobrir mais sobre ele, mas por enquanto já tenho material suficiente, inclusive dezenas de prints de toda a troca de mensagens. Amanhã vou confrontar minha esposa, mas antes preciso decidir o que fazer com Tate. Vale a pena tentar colocá-lo na cadeia? É muito estresse. Prefiro concentrar tudo na minha esposa infiel, porque foi ela quem nos trouxe até esse ponto. Tate é problema dela, não meu. Edith, fico feliz de ver que muita gente concorda comigo. Não vale a pena gastar minha energia com Tate. Vou confrontá-lo, sim, mas não vou me envolver legalmente. Tenho coisas muito mais importantes para resolver. Algumas semanas atrás, contei aqui sobre minha esposa que estava sendo chantageada pelo próprio amante. Ele ameaçava me contar sobre o caso deles, inclusive me enviar uma gravação que tinham feito, caso ela não continuasse pagando. Ela mandou mais de $15.000 para ele em 3 meses, e eu só descobri por sorte. A primeira parte do meu plano era confrontá-la, e eu finalmente fiz isso. Mas, antes disso, garanti que já tinha me reunido com um advogado de divórcio. Levou alguns dias para resolver tudo, mas quando já estava preparado, pedi que ela me contasse a verdade sobre a chantagem. Ela insistiu que já tinha me contado. Mas deixei claro que sabia que ela estava mentindo. Eu sabia que não tinha havido atropelamento com fuga nem nada do tipo. Ela apenas era uma ótima mentirosa, o que me fez questionar quantas outras mentiras teria contado durante o nosso casamento. Ela repetiu que não tinha mentido sobre nada, mas para deixá-la sem saída, perguntei quem era Tate. Acho que, naquele momento, ela presumiu que ele finalmente tivesse me contado tudo. Então, desabou em lágrimas. Eu não corrigi a suposição dela, porque era melhor que acreditasse que todo o dinheiro gasto tinha sido inútil. Ela caiu no choro e começou a implorar, mas eu não cedi. Disse que não fazia mais sentido, que ela era livre para ter quantos casos quisesse, e que a melhor parte era que ninguém mais poderia chantageá-la com isso, já que eu não estaria mais por perto. Ela soluçava sem parar. Eu disse que o que mais me doía era que nosso casamento estava bem. Estávamos indo bem financeiramente, tínhamos uma vida estável. Mas ela escolheu trair, e agora estava pagando o preço. Entreguei os papéis do divórcio e ela se recusou a pegar, ocupada demais chorando. Não perdi tempo. Fui até o quarto, arrumei uma mala para ela, porque não ia ficar esperando que ela fizesse isso sozinha. Chamei um Uber para deixá-la na casa da irmã. Quando o carro chegou, coloquei a mala dentro e disse para ela ir embora. Ela tentou implorar de novo, mas quando levantei a voz, saiu correndo. Tentou voltar uma vez antes de começarem as negociações do divórcio, mas quando abri a porta segurando um taco de golfe, ela desistiu. O divórcio não chegou a ir para o tribunal, e ainda bem. Eu disse a ela que, se tentasse perder meu tempo, eu iria expor toda a verdade para todo mundo. Ela tinha medo de que Tate me revelasse tudo, mas eu deixei claro que poderia tornar as coisas muito piores para ela. O apartamento era alugado, mas fiquei com ele. Dividimos a conta conjunta no meio, mas recuperei tudo o que ela tinha tirado, e ainda um pouco mais. Ela não contestou nada. No fim, ficou com bem menos do que qualquer mulher recém-divorciada gostaria de ter na conta. Mesmo eu ganhando mais, garanti que pensão alimentícia nem fosse cogitada. Sobrou muito pouco para ela. Não senti nem um pingo de culpa. Cheguei a considerar mandar um e-mail para Tate dizendo que descobri o esquema, mas não achei que valia o esforço. Preferi que ele continuasse atormentando Bri por mais um tempo. Gostaria de nunca ter sido traído, mas, já que fui, por que tinha que ser de uma forma tão estúpida? No fim das contas, não perdi nada, já que ela me devolveu o que tinha tirado. Mas foi uma experiência irritante e desgastante. Só estou aliviado de estar fora disso. E isso é tudo por hoje.
Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.